Meus queridos, comente Bíblia mais uma vez aqui, você vai continuar lendo comigo. Agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Paulo está aqui falando de um problema, tentando sanar um problema que surgiu na igreja de Corinto com relação ao partidarismo relacionado à liderança, né, aos mestres existentes ali. E ele termina no versículo 8 e 9. No versículo 8, propriamente, ele chega a dizer que nenhum poderoso ou nenhum sábio dessa época entendeu ao Senhor. Porque a sabedoria humana, lá atrás ele disse que a sabedoria humana, ela informa muito sobre todas as coisas, inclusive sobre Deus, mas a sabedoria humana, ela não passa conhecimento de Deus, ela passa conhecimento de situações, né? Então, ela passa informação sobre Deus, mas conhecimento de Deus não tem condição de passar. Fica comigo aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, de versículo 9, onde diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito, ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Algumas pessoas têm vícios em pegar recortes. Tem um capítulo da Bíblia, a pessoa descontextualiza, retira um versículo, decora aquele versículo e quer fazer disso a base doutrinária para defender uma tese ou uma coisa assim. Nunca dá certo. O lugar mais longe que essa pessoa chega é a formar uma heresia, que será facilmente refutada por alguém que conhece Bíblia, né? Aqui as pessoas falam, ninguém nem imagina o que Deus tem reservado para quantos o amam. E as pessoas às vezes chegam e se estremecem. Oh, glória! Por quê? Porque eu amo a Deus, tem muita coisa, tem coisa que eu nem consigo imaginar, sabe? Ora, meu irmão, olha o próximo versículo. Versículo 10 diz aqui, mas Deus já nos revelou pelo Espírito. O Espírito é quem revela todas as coisas, ele prescruta até as coisas mais profundas de Deus. Um dia os discípulos disseram para Jesus, né? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí o mestre disse, estou com vocês há tanto tempo, vocês não têm me conhecido. Agora aqui, está claro para você, pelo apóstolo Paulo, que quem revela Deus para nós, quem revela as coisas de Deus para nós, as coisas inauditas, é somente o Espírito Santo. Nenhum homem por esforço, inteligência ou esperteza consegue revelar essas coisas de Deus para nós. Mas Deus o revelou a nós. A nós quem? Os maduros. Deus não revela isso para crianças. As coisas espirituais, o Senhor revela a quem já é espiritual ou maduro espiritualmente. Não é mais carnal, não é mais infantil, não é mais criança, não é mais neófito, tá entendido? Versículo 11 do capítulo 2 de 1ª carta de Paulo aos Coríntios diz, pois quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deuteronômio 29, se eu não estiver enganado, diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos à risca toda a lei do Senhor. O que o Senhor tem revelado para você? Quais são as coisas de Deus que o Espírito Santo tem revelado para você? Ele revela para que você possa cumprir tudo o que ele revela. Ok? Para que você possa andar segundo essa revelação. Segundo aquilo que foi te dado gratuitamente. É o que o texto está dizendo aqui. E no versículo 13 ele ainda fala assim, não só com relação ao conhecimento da pessoa de Deus, mas das coisas que nos são dadas, essas coisas espirituais, nós falamos com quem já é maduro. Versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Não é no poder da sua mente que você vai trazer uma palavra de Deus para quem quer que seja. Você tem que ser guiado pelo Espírito. Ah, pastor, mas eu não creio que o Espírito vai. Então sai daí. Sai daí, você não está preparado, você não está pronto. Quando é que você vai estar pronto? É quando você entender que nunca ninguém vai estar pronto. Vai entregar uma palavra de Deus, nunca ninguém vai estar pronto. Porque não é algo que você está armazenado no seu HD. É algo externo. É algo que está no coração de Deus. Você só tem que se colocar na mão do Senhor para ser guiado pelo Senhor, para ser um canal de Deus e levar essa palavra a quem está te ouvindo. Se não fosse assim, então qualquer um poderia pregar. Eu vou fazer uma aula aqui, vou dar uma aula. É ótimo. Você dá uma aula a respeito de coisas de Deus. Isso é conhecimento de Deus? Não, isso é informação. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Entende? Isso é conhecimento. Então, no versículo 14 diz assim,
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem não tem o Espírito de Deus em si, não consegue aceitar as coisas de Deus. Não consegue aceitar as coisas que o Espírito revela. Ou seja, não tem como armazenar, gente, é questão de medida. Da mesma forma que no espaço de uma moto, tá lá, o espaço de uma moto no estacionamento, não cabe um carro de passeio, só cabe uma moto. Então quem não tem o Espírito Santo não tem aberto o espaço para armazenar, para receber as revelações que são dadas pelo mesmo Espírito. Versículo 16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É outra coisa. As pessoas leem aqui, quem será que conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não, para poder instruir Deus é realmente ninguém. Mas alguém conheceu a mente do Senhor? Sim, tem um que conhece. É o Espírito Santo. Nós vimos aqui atrás, um pouquinho atrás. Versículo 10. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. A mente de Deus, quem conhece é o Espírito. Ok? Versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha aí. Vamos para o capítulo 3 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Dei-lhes leite, ou seja, eu tinha muito mais coisa para dar, mas eu tive que dar leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não têm essas condições, porque ainda sois carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Olha, duas coisas que é próprio de um menino velho, né? Criança, no ré, como diz aqui no Ceará, né? Aquele egocentrismo, a inveja. A filha da fulana tem uma boneca assim especial. A criatura tem mais de 100 bonecas, mas que é aquela. Mas você tem uma da mesma forma. Não, a minha já tá velha, eu quero uma como a dela. Criança, inveja é o que vê. E aí no versículo 13 ainda diz aí, entre vocês existem essas coisas. E vocês estão sendo carnais, isso é evidência que vocês são carnais e estão agindo como mundanos. As pessoas mundanas é que agem assim. Versículo 4 diz: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, veja que no capítulo 3 já não se fala mais em Cefas e nem em Cristo, fala-se só de Paulo e de Apolo. Paulo está escrevendo a carta lá de Éfeso, Apolo está em Corinto. E Paulo vai dizer que eu peguei aí o Apolo como exemplo para que vocês entendam bem essas coisas. Então Paulo agora vai falar só sobre ele e sobre Apolo. Esse versículo 5 aqui, os manuscritos mais antigos colocam primeiro Apolo. Paulo humildemente dizendo-se uns, eu sou de Apolo, e outros, eu sou de Paulo. Ou seja, Paulo se colocando aí de forma bem humilde, né? Sabe, ele vai agora colocar a seguinte realidade: os dois são cooperadores com o Evangelho. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ixi, o próprio Paulo perguntar isso a respeito dele, né? Hoje nós perguntássemos quem é Paulo? Não, é só o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Sem os escritos de Paulo, Novo Testamento, vamos dispensar comentário, né? Então, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor abriu a cada um. Versículo 6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, ou fez crescer. Então, ainda no versículo 6, eu vou pedir que você anote aí. 1 Coríntios 1, 11 e 1 Coríntios 3, 21. Tá? Para você entender que todos somos cooperadores do Senhor. Versículo 7 diz assim: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Pronto. Lavoura de Deus e edifício de Deus. Até aqui ele está falando de lavoura. Um plantou e outro regou. Agora ele vai falar de edifícios. Vai colocar a igreja como se fosse um edifício, um templo de Deus. Conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre o alicerce que eu lancei. Quem é o outro que está construindo sobre o alicerce que eu coloquei? É o Apolo. Eu coloquei o alicerce. Apolo está construindo aí em cima. Ótimo.
Contudo, veja cada um como constrói. Está falando de quê? Do Apolo, que está construindo sobre o alicerce de Paulo. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que eu já coloquei, ou além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia traz a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade, né, do material que foi usado. Tá bem? Não está falando da vida do Apolo, mas daquilo que ele está construindo em cima do alicerce que Paulo lançou. Anote 1 Coríntios 4, versículo 15. Paulo vai dizer assim, olha, vocês podem ter 10 mil tutores, mas pai é só um, sou eu. Eu vos gerei em Cristo. Versículo 14 diz assim, se o que alguém construir e permanecer, depois do fogo cair, esse tal receberá a recompensa pelo trabalho que foi feito ali naquela igreja, né? Se o que Apolo construiu se queimar, ele vai sofrer prejuízo, seria mais ou menos isso. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ele não cita Apolo porque não se trata somente de um caso isolado em Corinto. Paulo já está resolvendo uma questão em Corinto e ampliando para outras igrejas, uma vez que Paulo estava sempre dependendo de seus discípulos para ele fazer a parte B. Paulo estava lançando o alicerce e seus discípulos iriam, então, edificar a igreja do Senhor. E ele já está dizendo, se o que alguém construiu resistir, ok, se não, ele vai escapar mais como que pelo fogo. Versículo 16 diz, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Eita, como assim? Aqui já entra um terceiro personagem. Não está falando de Paulo que lançou o alicerce, não está falando de Apolo que está edificando, mas está falando do destruidor. O destruidor é aquele que vem para derrubar o que você edificou. É o diabo. Mas também, esse diabo ele pode usar o próprio edificador. Como? Fraude. Material ruim. Eu vou fazer a casinha de palha em cima desse alicerce. O fogo vai comer geral. A forma como eu estou trabalhando, edificando a igreja, sobre o alicerce que é Cristo, é que vai dizer se ela vai permanecer firme ou não. Tem muita gente que começa a igreja, funda igrejas, mas parece que ele se coloca como fundamento. Não ensina para as pessoas quem é o fundamento que é Cristo. E usa um péssimo material. Passa conhecimento humano ao invés de conhecimento de Deus. Passa somente informação ao invés de colocar as pessoas para buscar Deus. E ter sua própria experiência pessoal com o Senhor. E aí depois as pessoas ficam dependentes do cara. Aqui está no versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, que são vocês, Deus o destruirá. Concluir. Versículo 18 diz assim, não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios em sua estutícia. É Jó, capítulo 5, versículo 13. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Está no Salmo 94, verso 11. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, ou seja o mundo, seja a vida, seja a morte, o presente ou o tempo futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Próxima semana, se o Senhor nos permitir, tem mais como a gente viver.